Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Carlos Tavares está sob escuta na Rádio Observador, um gestor que teve uma carreira internacional e que durante muitos anos foi presidente executivo da construtora automóvel Stellantis. Carlos Tavares tem um plano para a TAP, o que pensa da privatização da transportadora aérea. E ainda vamos falar do envolvimento num consórcio para a compra da Azores Airline, a SATA Internacional. Eu sou a Alexandra Machado e comigo está a jornalista Ana Suspiro. A pedido de Carlos Tavares, gravámos esta conversa numa esplanada ao pé do Jardim das Portas do Sol, em Santarém, concelho onde reside. Vou começar aqui pela TAP, que é o tema que nos trouxe esta conversa. As condições de privatização que foram aprovadas pelo Governo para vender a empresa, há alguma coisa nestas condições que encaixe no modelo que defendeu para a TAP? Ou é totalmente incompatível? Temos que olhar para várias vertentes. Eu acho que o que está a ser discutido tem 3 vertentes, pelo menos. Tem uma vertente estratégica, uma vertente social e uma vertente psicológica. E vou começar pela vertente psicológica, porque é aquela talvez que seja menos óbvia para todos nós. Infelizmente, a TAP Air Portugal teve uma história com muitos acontecimentos, muitos problemas, muitas broncas, muita coisa aconteceu naquela empresa e tornou-se, durante vários anos, uma espécie de novela. Não sei se ela foi brasileira ou não, mas tornou-se numa novela. Essa novela, obviamente, foi largamente utilizada pelos meios de comunicação social e a população portuguesa tornou-se habituada, ou ficou habituada a esse tipo de acontecimentos. Todos esses acontecimentos, por terem uma dimensão de comunicação importante e, portanto, um risco político importante, criaram um problema. Criaram um problema que é que a TAP Air Portugal tornou-se, para qualquer governo português, num ativo tóxico. Ou seja, logo que toca naquilo, se há alguma coisa que vai torto, fica logo com o ónus político, porque aquilo é sempre uma novela com mais um episódio e mais um episódio e mais um episódio. E, portanto, há uma dimensão psicológica importante, é que aquilo é tóxico. Portanto, se toca naquilo, volta e meia acontece-lhe qualquer coisa. Mas mesmo assim olhou para o ativo tóxico? Claro, porque eu interesso-me por empresas, a minha paixão são empresas. E, portanto, essa dimensão tóxica acho que conduz a uma conclusão psicológica que é melhor eu não tocar naquilo porque aquilo é tóxico. Portanto, é melhor mandar aquilo para o lado de lá. E, portanto, essa dimensão de ativo tóxico, acho eu, está a conduzir os governantes, quer eles sejam de esquerda como de direita, os governantes a mandarem aquilo para o lado de lá, ou seja, eu não sei resolver este problema, portanto resolva vocês. Mas acha que a privatização é isso? É só resolver um ativo tóxico? Eu acho que é uma das razões pelas quais há esta vontade tão forte de vender a empresa a um grupo estrangeiro, ou a um grupo já privado, e eventualmente uma empresa de transporte aéreo estrangeira. E, portanto, esta dimensão psicológica em que aquilo tem tantos problemas lá dentro, e todos nós podemos questionar as pessoas que lá estão dentro, os sindicatos, os empregados, os dirigentes, aquilo tem tanto problema lá dentro, que tentar arranjar aquilo, tentar consertar aquilo, é em si uma atividade de alto risco. E eu acho que, do ponto de vista político, os governantes chegaram à conclusão que é melhor pôr aquilo do lado de lá, que é para não estar a correr o risco. Mas deixe-me então só fazer uma pergunta. Acha que o Estado devia ter 100% da transportadora aérea portuguesa? Não acho. Acho que não. Acho que a solução que eu propus, que pode ser aquela que será escolhida ou não tem importância, mas a solução é um conselho de administração muito forte, com um presidente que impede os acionistas de porem as mãos na gestão, portanto uma separação completa do poder do Conselho de Administração e do poder da Comissão Executiva, em que o Presidente do Conselho de Administração vai impedir que os acionistas interfiram com a gestão e a gestão vai ser avaliada na base dos seus resultados e vai ser escolhida na base da meritocracia. Mas este modelo não evita isso, este modelo pode ter isso. Aí está, isso é uma das questões que se põe, portanto, eu só estava a tentar responder à primeira parte, que é a parte psicológica. A parte psicológica é
isto é um ativo tóxico, portanto, se eu meter as mãos lá dentro e tentar consertar isto, volta e meia isto vai dar errado, vai dar um resultado errado, do ponto de vista do ónus político. Isso é o resultado desta novela brasileira que se foi construindo como quase uma história habitual para os cidadãos portugueses. Aliás, os cidadãos portugueses não estão muito favoráveis a que se assumam mais responsabilidades naquela empresa, como a gente sabe, em termos financeiros. Por isso é que eu sempre disse que, de qualquer maneira, para reconstruir uma relação positiva com os cidadãos portugueses, tem que se comprometer a que haja esse reembolso dos famosos 3 bi ou 2,7 bi. Chegou a contactar com alguém do governo para partilhar essa ideia que tem para a TAP, as ideias que tem? Não precisei, porque tive a ajuda dos órgãos de comunicação social. Mas não sentiu a necessidade de abordar, de tentar marcar, ou não foi chamado, ninguém quis... Houve telefonemas, obviamente, mas eu não Mas com o Ministro? Eu não tenho essa necessidade, porque falo livremente Falou com pessoas do governo. Com pessoas do governo, obviamente, e está claro que nesta abordagem psicológica está mais do que claro que qualquer que seja o governo que esteja ativo no momento em que o incidente ocorrer, esse incidente vai ser a débito do governo que está nesse momento ativo. E, portanto, eu acho que é uma boa demonstração em que uma sucessão de problemas não resolvidos dentro da empresa ao longo de décadas, por todos os membros que lá estão dentro, ou seja, empregados, sindicatos, gestão, acionistas, os 4. Esses problemas que se foram acumulando e não resolvidos, tornaram-se numa carga que faz com que este ativo passe a ser tóxico e, portanto, é essa a dimensão psicológica que eu queria realçar. Mas vamos por partes. Esses problemas, acha que não ficaram resolvidos com um programa de reestruturação que houve e com a injeção de capital? Claro que não, isso é óbvio, basta faça uma entrevista a qualquer empregado da empresa, em vários setores da empresa, e vai ver que não, claro que não. Está mais do que óbvio que esses problemas de fundo, de funcionamento, de rigor, de focos, ainda lá estão, e acho que ninguém vai negar isso. E, portanto, sim, claro que a privatização é compreendida como uma condição necessária para que haja uma gestão que resolve esses problemas. É considerado como a porta de entrada de um outro mundo, em que dentro desse mundo pode haver uma forma de autoridade que permita a resolução desses problemas. Este modelo que o Estado defendeu não permite esse modelo, do seu ponto de vista, não permite? Vamos passar, portanto, às duas outras dimensões. Há uma dimensão que eu qualifico de social, que é que eu acho que esta empresa ainda não chegou a um ponto em que cada empregado sente que é, de uma certa maneira, proprietário da empresa. E a história social da empresa destas últimas décadas demonstra que aquilo está muito agitado a vários níveis. Pode ser o inboarding, o outboarding, pode ser os pilotos, podem ser o pessoal de terra. Há ali uma história social que é muito agitada. Geralmente as empresas que têm uma história social muito agitada são empresas em que os empregados não têm uma ligação forte com a empresa. Podem dizer o contrário. Pois, eu ia perguntar se não é exatamente o contrário. O facto de ter muito peso e muito poder os trabalhadores e os sindicatos, certo, que lhes permite achar que a empresa é deles. Não? Certo, mas geralmente os argumentos que são utilizados são argumentos em que eu já lá estou há 20 anos, já lá estou há 30 anos, etc. E são argumentos respeitáveis. A gente pode respeitar esse argumento, mas a realidade é que quando se tem uma história social agitada com impactos fortes nos resultados da empresa, com cada uma das ações, não se está a comportar como se aquilo fosse a sua empresa. Se fosse a sua empresa, talvez não faria dessa maneira ou por um período de tempo mais curto ou o que for. E, portanto, por isso é que eu tinha proposto que 20% da empresa fosse entregue aos empregados. Pelo que percebi, o resultado foi 5%. E é o que a lei prevê, não é? Mas a lei não impede que haja mais. E esse, do seu ponto de vista, é o principal obstáculo a que este modelo de privatização funcione? Eu não sei porque... problemas de gestão da TAP? Eu não sei porque não estou lá dentro. Sim. E, portanto, não sei tudo e só sei o que ouço e o que posso compreender. Mas o que é certo é que todas as startups com muito sucesso, nomeadamente as chinesas, estão sempre acima de 20% da sua cota social nas mãos dos empregados. Porquê? Para que os empregados
tenho a percepção que... A própria indústria automóvel alemã... Não, estamos longe disso. A indústria automóvel está longe disso. Mas tem mais do que... Portugal não tem essa tradição, digamos assim. Sim, exato, não tem. A indústria automóvel raramente está acima de 5, mas as startups automóveis na China têm 20. E pelo que eu percebi, quando está acima de 20, há qualquer coisa de alinhamento natural que se cria na empresa que é favorável. E, portanto, eu sempre recomendei que houvesse 20% da empresa, porque está-se numa situação em que há um só acionista, tem 100%, não há minoritários. Portanto, não há minoritários, tem 100%, pode dar 20% aos empregados, para que aquilo seja a empresa deles e para que, quando houver uma tensão social qualquer, se possa pensar em termos de isto também é a minha empresa, portanto vamos lá tentar não afundar a minha empresa, que é uma relação diferente à relação que se pode ter se for simplesmente o empregado com o salário ao fim do mês, etc. Só para ficar claro, com o modelo que o Governo aprovou, o engenheiro Carlos Tavares não vai participar na operação? É muito pouco provável, mas não tem nada a ver com a proposta do Governo. Tem a ver com as condições que foram postas em termos de receitas, etc, etc. Mínimo de receitas para o grupo. Exato, mas isso é uma outra questão que a gente pode abordar. Portanto, se eu ficar pela questão social, tratamos a questão psicológica, que aquilo é um ativo tóxico e, portanto, quem lá põe as mãos, aquilo arde. Segunda questão social, para tratar a sucessão de problemas e de tensões, os empregados têm que sentir que aquilo é a empresa deles e, portanto, acho que se deve dar 20%, que é para eles que sentirem que se tiverem alguma ação que têm que fazer, e têm todo o direito de o fazer, que pensem também no interesse deles, que é de proteger a parte que lhes pertence. E, portanto, essa dimensão social são os 20%, mas é também as condições nas quais se vai dar os 20%, ou seja, para dizer as coisas simplesmente, o nível de bonificação que se vai dar às ações que se vai dar aos empregados. Que não é nenhuma neste caso, não é? Os 5% e não é nenhuma. Portanto, isso é um problema para aqueles que já se queimaram com a ação precedente. Mas a TAP já teve 5% nas mãos dos trabalhadores e, enfim, se perderam e só um grupo restrito de trabalhadores é que teve acesso a essas ações, não é? E não resolveu nada, desse ponto de vista do tal social, não resolveu nada. Porque era fraco demais e talvez porque a repartição entre as diferentes camadas da organização não foi feita de maneira homogénea, não é? Temos interesse em que isso seja feito. Há uma reflexão que podemos ter um pouco fora da questão da TAP, é a indústria do transporte aéreo. Há um ano que eu tenho estado a estudar esta indústria e eu chamo esta indústria a indústria dos 5%. Porque dá sempre 5%, é? Para aqueles que fazem um bom trabalho têm 5% de lucro, o que é muito fraco. E, portanto, uma indústria de 5% em si já é uma indústria difícil, porque tem que alinhar muitas estrelas para que aquilo dê 5%, e, portanto, quer dizer que logo que haja uma influência externa, geopolítica, querosene, tensão social, Covid, o que quiser, logo que aquilo tenha um fator externo que vai desalinhar as estrelas, lá são os 5%. E, portanto, é uma indústria que é muito vulnerável. Muito vulnerável. Aliás, o que é muito, muito interessante constatar é que eu que tenho dado a minha recomendação para a TAP e estou envolvido num consórcio que quer comprar a SATA Airlines, o que é muito interessante é que todos os meus amigos, todos os meus bons amigos me dizem que eu sou louco. Não maluco, louco. Tu és louco, não te devias meter nisso. Porquê? Porque é uma indústria dos 5% que está completamente exposta e vulnerável. O que é que faz a ir para uma indústria que dá tão pouco lucro? O interesse. Pelo menos dá lucro. O interesse de fazer com que aquilo funcione, e porque chegamos à terceira parte, que é a parte estratégica. E a parte estratégica, obviamente, há o facto de isto ser uma ferramenta do primeiro posto do PIB português, portanto acho que não se deve perder o controle da primeira ferramenta do primeiro posto do PIB português, o que obviamente nos faz lembrar que não temos lá a indústria do turismo português a investir na TAP, o que em si é uma anomalia. Deveríamos ter os investidores do turismo português a investir na TAP para pelo menos ter um assento no Conselho de Administração e dar a sua palavra sobre o que é útil ou não é útil ao turismo português. E que reflexão é que faz sobre o turismo não estar interessado em entrar na TAP? Francamente não sei. Mas falou com eles ou não? Sim, claro, falei com eles. E qual foi a resposta? Foi uma resposta de princípio positiva, mas o nosso problema
Em Portugal não é as palavras. O Grupo Stena já teve uma transportadora aérea. O Grupo Stena já teve e, enfim, não foi por aí além bem sucedido. Foi isso que retraiu o Grupo Stena, por exemplo, falou com o Grupo Stena? Não sei, não falei com eles. Não sei, mas como é que se pode imaginar que num país como o nosso, em que o turismo é o posto número 1 do PIB, em que a transportadora aérea é a ferramenta número 1 do turismo, como é que se pode imaginar que a indústria do turismo português não esteja representada dentro dessa empresa? Não se pode imaginar. E, portanto, não estou a falar de cota, não estou a dizer se é 1%, 5%, 10% ou 20%. Pelo menos estar representado, mas tem que estar lá. Algum órgão, até eventualmente de aconselhamento ou de... Sim, mas eu acho que o melhor é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração está lá para isso, para representar os acionistas, não é? É isso que é a sua função e, se for bem liderado e bem gerido, pode captar aquilo que é importante nas decisões que vão ser tomadas. Portanto, nessa parte estratégica, a primeira anomalia do meu ponto de vista, era a minha recomendação, é que a indústria do turismo português tem que estar representada. Ponto número 1. Ponto número 2, não se pode perder o controle da ferramenta número 1, do posto número 1 do PIB português. Portanto, eu recomendo que haja um pacto de acionistas, que não quer dizer Estado, um pacto de acionistas que se possa constituir para que acionistas portugueses controlem uma entidade portuguesa. Ora, isso era muito fácil na minha proposta, porque eu dizia o Estado tem que descer para 40%, damos 20% aos empregados, ficam 20% para uma parceria estratégica com uma outra transportadora aérea estrangeira e ainda mais 20% para investidores, nos quais podem estar os empresários do turismo português. Portanto, entre os empresários do turismo português, os empregados e o Estado português, é muitíssimo fácil constituir um pacto de investidores portugueses para que essa transportadora fique nas mãos do país. É fácil, não é muito complicado. E aí o Estado pode ter o seu papel dentro desse pacto, dar as suas recomendações, umas orientações, facilitar isto ou facilitar aquilo. Portanto, era fácil fazer isso. Por que é que acha que essa proposta não foi acolhida? Não sei, francamente não sei. Não lhe deram explicações não. para... Mas isso não tem importância. Então, Isso não tem importância para mim, a título pessoal. Eu não vejo isto como um problema. Qual é que acha que neste modelo que está estabelecido, em que há um grupo internacional que supostamente europeu, de base europeu, que vem assumir a gestão e que poderá vir a ter a maioria do capital da TAP, qual é o maior risco deste modelo que temos aqui em cima da mesa? Eu acho que o risco está exatamente na questão que pôs e na maneira como me a pôs. O risco é que possa haver uma call option, em que eles tomam o controle da empresa. E eu não acredito, fica aqui gravado para o futuro, eu não acredito que se possa proteger o nosso hub se a empresa for controlada por uma outra empresa de um país europeu que é um concorrente turístico de Portugal. Eu não acredito nisso. A Alemanha é um concorrente turístico de Portugal? Qualquer país europeu é um concorrente turístico de Portugal. Qualquer. Se for a Baviera é uma zona maravilhosa. Há muita coisa para visitar na Alemanha. Pode ir a Berlim e há muita coisa para visitar em Berlim. Portanto, não se pode dizer que a Alemanha não seja um concorrente turístico de Portugal com uma ideia em mente, que é que eles têm menos sol do que eu. Não é? Ora, o sol em si não é o único critério para medir o potencial turístico de um país. Portanto, qualquer empresa que tomasse o controle da TAP vai, a dada altura, beneficiar o hub do país a que pertence. Isso é óbvio. Mas isso também vale para empresas não europeias. Vamos imaginar uma Turkish, também é concorrente. Essa sim também é concorrente de Portugal? Sim, claro. Quem é que não seria concorrente de Portugal? Eu acho que a Turquia não é, Médio Oriente não é, América Latina não é. Porquê? Porque são perfis de país e de sociedades e de histórias que são muito diferentes do nosso. Se vai visitar um país muçulmano, não é uma coisa que visitar a Alemanha, ou visitar Portugal ou a Espanha. A Turquia não é o nosso concorrente, do seu ponto de vista, não? Eu acho que não. Para além do facto da Turkish Airlines ter feito um trabalho extraordinário de desenvolvimento nesses últimos anos. Mas eu acho que não. Acho que são diferentes a um ponto em que essa diferença já não os posiciona no mesmo tipo de turismo que o nosso. Mas uma Lufthansa ou uma Air France ou KLM não podem ter dois hubs, um mais pequeno, regional quase, e têm vários, mas podem manter o hub de Lisboa ou não? A mesma IAG? Tecnicamente, talvez. Eu saí deste país aos 16 anos e regressei aos 66. Portanto, trabalhei 50 anos para empresas estrangeiras e nomeadamente francesas. O que é difícil de perceber a partir daqui é a maneira como nós somos vistos pelo norte da Europa. Eu não quero faltar de respeito a ninguém, mas nós somos vistos como um país do sul.
E, portanto, não pensem um só segundo que, a nível de direção, de gestores e tudo isso, que as nossas equipas vão ter uma palavra a dizer. Não pensem um só segundo nisso. Isso não vai acontecer. Mas o seu caso não desmente isso, é português e chegou à presidência do maior grupo de construção automóvel da Europa. Por essa razão é que eu estou aqui para fazer esta argumentação, não é? Porque eu sei pelo que passei e o que é que eu tive que fazer para lá chegar e quantas bufetadas é que levei na cara e quantos socos é que levei no estômago, eu sei isso tudo. Por ser português? Ou por não ser do norte da Europa? Por não ser do país que era o país, o dono da empresa. Portanto, eu acho que essa história do hub não tem realidade. Acho que isso, volta e meia, pode levar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas acontece, volta e meia, aquilo vai virar para o país, para o turismo do país ao qual pertence essa empresa que toma controle. Mesmo que esteja blindado num contrato para social ou contrato de privatização? É uma boa resposta, mas o problema que temos é que ninguém lê os contratos. Os contratos são para cumprir à partida. Sim, mas ninguém os lê. E, portanto, eu sei perfeitamente pôr lá uma cláusula que ninguém vai ver, que, sob um certo número de condições, abre a porta. Mas o Estado tem consultores jurídicos que supostamente têm que negociar isso em nome do Estado. Não acha que o Estado português tem capacidade para... o Estado, não estou a falar do governo em particular, para se defender desse risco? Eu acho que não, por uma razão muito simples. Um consultor jurídico, o que é que ele arrisca? O seu emprego. A empresa de consultoria que der um mau conselho, o que é que ela arrisca? A falência e a perda do seu capital social. Eu peço muita desculpa, mas isso é nada. Isso é nada em relação ao tamanho do problema que estamos a criar. Os contratos não servem para nada, não? Tem que ser lidos pelos políticos. Tem que ser lidos pelos políticos. Portanto, acha que eles não vão ler? Claro que não. Pergunto-lhes a eles. Sabe quantas centenas de páginas é que este contrato vai ter? Diga lá um número. Acho que é milhares até. Talvez com anexos. Exatamente. Acha que o Primeiro-Ministro ou o Ministro, ou mesmo os chefes de gabinete, vão ler estes contratos? Nem pensar nisso. Não, mas assessores jurídicos vão, não é? Sim, mas o que é que eles arriscam? O que é que eles arriscam? E, portanto, os ingleses chamam isso skin in the game. Skin in the game, não é? Eles não têm a pele lá dentro, porque a empresa não é deles. Eles estão empregados numa empresa de consultoria, e volta e meia chega lá um sujeito mais esperto do lado de lá que põe uma cláusula assim, sob condição de mas essa condição nunca vai acontecer. Pois, só que não acontece hoje, mas acontece daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Portanto, eu acho que estrategicamente... Acha que foi isso que aconteceu com a privatização de 2015 e com o acordo feito com o David Neumann? Não faço a mínima ideia. Não estava... Parece encaixar um bocadinho nessa... É possível, mas não faço a mínima ideia. Mas o que eu sei, por ter ocupado cargos de responsabilidade em que há muita pressão do tempo, e não é uma crítica, é apenas uma observação. Os responsáveis políticos não têm tempo para ler isso tudo. E é normal. Não é? Humanamente é normal que eles não possam ler. Portanto, o que é que eles vão fazer? Vão delegar a pessoas da sua confiança. E eu tinha uma regra de delegação, quando era patrão da Stellantis, que era que eu dava delegação a um dos meus colaboradores com proibição de subdelegação. Ou seja, eu dou-lhe a delegação a si, porque tenho confiança em si. Mas a senhora pode ter confiança numa outra pessoa, mas eu não autorizava a subdelegação de atrás. Eu faço confiança a si, não conheço outras pessoas. Pode eventualmente fazer confiança, mas não conheço. E, portanto, esta cascada de subdelegações chega ao fim e acaba em quê? Acaba em pessoas que têm menos skin in the game, que estão menos atentas, menos focadas na dimensão estratégica do que estão a discutir e aquilo pronto, passa. Então vamos colocar esse cenário de que Lisboa deixava de ter um hub. Qual era o risco? Menos criação de riqueza, salários mais baixos, mais miséria. Porque um hub é isso mesmo, não é? É de passagem, não é? O hub é atrair para o nosso passagem. País. É atrair. As pessoas não ficam cá num hub. É verdade, mas gastam cá o nosso dinheiro. E nós sabemos que o turismo que chega de avião tem um poder económico geralmente mais elevado que o turismo que não chega de avião. E, portanto, eu acho que o nosso interesse, com obviamente as limitações que nós sabemos, do turismo de massa e tudo isso, dentro dessas limitações, o nosso interesse é atrair para o nosso país pessoas com poder económico que vão criar mais riqueza. Nós precisamos criar mais riqueza. Que companhias aéreas do setor, de que região, já referiu aqui um bocadinho o Médio Oriente e a Turquia, portanto, que outras regiões é que não seriam concorrentes e poderiam ser bons parceiros para a TAP? Eu acho que
é uma questão de segmentação do turismo, ou seja, nós podemos ver quais são as origens dos turistas que vêm para a Europa, considerar que dentro da Europa, se estiver nos Estados Unidos, eles sabem mais ou menos onde é que é a Europa, mais ou menos, mas mais menos do que mais, olham para a Europa, é para ali. Portanto, para eles é tudo igual. Que seja Portugal, Espanha, França, Itália, não sei o quê, é tudo igual. Aquilo é a Europa. Muito bem. Portanto, há uma segmentação dos que vão para a Europa, dos que vão para o Médio Oriente, dos que vão para a América Latina, dos que vão para a África, ou dos que vão para a Ásia. E, portanto, a partir daí é fácil identificarmos as zonas dentro das quais há transportadoras aéreas com as quais podemos ter uma parceria, porque com essas não há... América dos Estados Unidos. América Latina, Estados Unidos, obviamente, Médio Oriente. Extremo Oriente. Claro. Extremo Oriente também poderia Também, ser. sempre. Portanto, tudo menos Europa. No fundo, tudo menos Europa. Nós, quando somos europeus e somos vistos pelos americanos ou pelos chineses, para simplificar, somos europeus. E dentro da Europa, somos europeus. Portanto, eu não acredito que se a TAP viesse a estar nas mãos de uma empresa europeia, não haja consequências para o turismo. Perda de oportunidade em termos de criação de riqueza. Pois há uma segunda dimensão que eu podia ter posto no social também, que é que nós estamos aqui aflitos, no nosso país, estamos aflitíssimos com o problema da natalidade. E estamos aflitíssimos com o facto dos nossos jovens se vão embora. 30% dos nossos diplomados vão-se logo embora sem procurar emprego em Portugal. Qual é a mensagem que a gente está a mandar para esses jovens a dizer: vocês são bons engenheiros, são bons doutores e advogados e tudo isso, mas não são bons ao ponto de poderem gerir a TAP um dia? E eu acho que isso é um problema. Eu acho que temos que dar uma mensagem de responsabilidade em que sim, uma empresa grande em Portugal pode ser gerida por portugueses sem que essa empresa seja necessariamente uma sucursal de uma empresa estrangeira. Estamos a dar a impressão que quando há problemas que a gente não sabe resolver porque é tóxico, a única maneira de resolver o problema quando ele é tóxico é pôr isso nas mãos dos estrangeiros para eles fazerem a limpeza que nós não somos capazes de fazer. Porquê? Porque há um ónus político para o fazer, obviamente. E, portanto, isso é uma má mensagem para os jovens. Os jovens têm que se responsabilizar, ok, têm a sua formação, curso superior, muito bem, olha, vai tomar responsabilidades, vai ter um salário melhor, mas acautele-se. As responsabilidades é mais stress, as responsabilidades é mais pressão, as responsabilidades é mais responsabilidade, não é? E, portanto, temos que dar uma imagem aos nossos futuros dirigentes que eles podem ser os dirigentes de uma empresa importante que não seja necessariamente uma sucursal de uma empresa estrangeira. Como é que aparece o seu interesse na SATA e se tem a ver com a TAP? Era uma espécie de teste? Não, é uma oportunidade totalmente independente, não tem nada a ver, não se enquadra numa estratégia da TAP, porque, como eu disse, acho que chegámos todos à conclusão que a TAP é um ativo tóxico e, portanto, é melhor deixar... Mas a SATA também é um ativo tóxico. Certo, mas é 1/10 da TAP. Sim, é verdade. É a grande diferença. Mas o consórcio não era o mesmo, não é? Não, o consórcio foi alargado. Porquê que o consórcio foi alargado? Porque volta e meia o governo decidiu multiplicar por 3 o preço. Vai em quanto? Vai em 15. 15 quê? Milhões. 15 milhões de euros pela SATA. Sim. Mas com a obrigação de recapitalizar? Qualquer pessoa que tente comprar aquilo, a única obrigação que tem é reconstruí-la. Sim. Porque a SATA está totalmente desconstruída. E há números que eu não quero divulgar hoje, mas que são de uma gravidade tal que se compreende bem que a empresa precisa. E a situação da SATA tem 3 vertentes. Tem uma vertente financeira, em que há um passivo muito grande que se foi acumulando e que, obviamente, foi pago pelos impostos dos portugueses. Portanto, há uma questão de passivo. Ninguém vai ficar com aquela empresa se for com uma mochila cheia de passivo. Isso é óbvio. É uma questão de higiene negocial. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a transação da SATA não tem interesse se não for precedida por uma mudança de modelo de negócio. O que é importante... Estamos a falar SATA da SATA, que é que faz a operação internacional. Exatamente. Portanto, a transação em si não interessa. E não interessa mesmo. Então, que modelo de negócio é que devia existir? A empresa tem que ter um modelo de negócio em que as rotas que são operadas são rotas rentáveis e que os custos que são assumidos são custos competitivos comparando com as outras empresas.
E, portanto, a reconstrução do modelo de negócio da SATA só faz sentido se o fizermos com os empregados. E vocês tentaram fazer e a coisa não correu muito bem, não é verdade? Estamos a tentar fazer neste momento. Mas não houve ali um conflito com os pilotos. Os pilotos têm um grande poder, porque os aviões precisam de pilotos, não é? Até agora têm precisado de pilotos. Portanto, ainda estão a conversar com os pilotos. Claro que estamos. Mas a segunda dimensão é que nós não queremos fazer ou tentar fazer uma mudança de modelo de negócio que não seja com os empregados. Porque no consórcio somos todos experientes, sabemos que não se faz contra os empregados, faz com os empregados. E também querem dar uma participação aos empregados da SATA? De 20%? Veremos qual é o número que podemos ter no quadro das discussões que temos. Isso não está definido ainda, mas vai haver, de certeza. E, portanto, o que é importante aqui nesta abordagem é que ninguém está interessado na transação da SATA se não houver uma mudança do modelo de negócio que torna a transação credível. E para que essa mudança possa acontecer, temos que ter uma mochila que não está carregada de passivo e fazer isto com os empregados. E nos empregados temos aqueles que estão ali à frente e que têm... O que é que falta? Que condição falta reunir para poder... Acordo com os sindicatos. Mas o Governo Regional vai assumir o passivo? Eles é que vão responder a essa pergunta. Nós temos agora a possibilidade de fazer uma proposta. Isto é um processo juridicamente muito enquadrado. Um concurso, não é? Porque foi lançado um concurso, houve só um candidato e o que temos ouvido dizer é que se por acaso... Houve, exato. Depois dessa primeira etapa do concurso foi multiplicado o preço por 3 e, obviamente, isso abriu a possibilidade de reforçar o consórcio para fazer face a esse preço. Se a TAP é complicada em termos de Portugal, eu diria que a SATA ainda é mais complicado porque o peso da SATA nos Açores acho que ainda é maior que o da TAP em Portugal. Sim, tem essa dimensão estratégica para os Açores e também emocional para a sociedade açoriana. E eu percebo isso muito bem. Isso é mais uma razão pela qual nós só queremos agir e fazemos de boa fé e com aquilo que aprendemos ao longo da vida, se for com os empregados. Nós não queremos um negócio da SATA que não se faça com os empregados. Ou seja, temos que ter uma compreensão partilhada dos problemas que aquilo tem e pode haver uma certa similitude com a TAP em certos casos. Portanto, aqueles problemas têm que ser compreendidos, partilhados. E temos tido muitas discussões, inúmeras discussões com todos os representantes dos empregados nesse domínio, e se conseguirmos partilhar uma visão idêntica do diagnóstico e do que se pode fazer para corrigir, nesse caso a transação faz sentido. Mas se não pudermos partilhar essa visão comum, não vale a pena a gente tentar fazer alguma coisa impossível. Somos nós, para além do engenheiro Carlos Tavares, somos o Tiago Reiano e o Paulo Pereira e eu. Mas também somos uma equipa. Mas também há empresas do setor do turismo envolvidos no consórcio. A cabeça é a MS Tour, a cabeça. Que é uma empresa de turismo, não é? Exatamente, a empresa de turismo. Mais ou menos o modelo que estava a defender para a TAP é de alguma forma. Sim, eu tenho estado a trabalhar no transporte aéreo há 10 meses e tenho aprendido muito, mas tenho passado muitas horas a trabalhar. Como é que é agora em termos de timings da privatização? Se há um calendário agora para isso? E se a SATA internacional é possível de ser rentabilizada? À segunda pergunta, a resposta é sim. A SATA internacional. A partir dos Açores, sim. Construir uma operação internacional rentável? Com certeza. Isso, nós já chegámos a essa conclusão. E simplesmente estudando o caso, se for a olhar para as rotas que são rentáveis, as que não são rentáveis. Concorrendo, por exemplo, com as low cost que têm estado a entrar nos Açores em força. Aliás, as low cost são uma questão muito interessante. O que é que aconteceu com as low cost ao cabo dos últimos 25 anos? Começaram por praticar tarifas muito baixas, em que perderam dinheiro vários anos. Mataram as outras empresas e agora praticam os preços das outras empresas. Com o serviço em menos. Eu vivi esse período todo, porque infelizmente fui um utilizador muito assíduo de aviões. As empresas também baixaram os preços para os níveis das low cost. Exatamente, é assim que a gente constrói a indústria dos 5% e que tudo fica preso por um fio, não é? Porque é uma indústria de 5% muito vulnerável a tudo o que é fatores externos. Mas não é 5%, é mais, não é? A margem não é maior? Não, de vez em quando aparece-me a fazer 10 durante um ano. E depois seguem-se 2 ou 3 anos a zero, ou ao menos qualquer coisa. Num período de 10 anos, é uma empresa de 5%. É uma indústria de 5%. E é possível a SATA Internacional estar dentro desses 5%? Sim, se tiver custos competitivos que não tem hoje,
se escolher as rotas de maneira inteligente, se tiver uma gestão operacional protegida de interferência política, claro que pode. Claro que pode. E em termos dos timings, como é que é agora o calendário da privatização? Nós, o consórcio, não temos calendário. Não, mas tem do Governo Regional para chegar a acordo, ou não? Não há? Assim, até o Presidente do Júri é que manda, não é? Nós estamos na tutela do Presidente do Júri. Quando o Presidente do Júri disser, olha, é aquela data, nós respeitamos essa data, ou não fazemos proposta, ou fazemos uma proposta dentro dessa data. E, portanto, até agora, nós temos a estar a estudar o caso, tanto mais que o que é importante, e nós fizemos um comunicado acerca disso recentemente, eu recomendo essa leitura, que é um comunicado, acho que tem fundo, em que explicamos as diferenças entre 2024 e 2022. Porquê? Porque 2022 foi o princípio deste processo. 2024, aquilo tem estado a afundar fortemente. E porque estou a pensar que o presidente da SATA nessa fase, acho que era o Luís Rodrigues, depois foi para a presidência da TAP, não sei se... CEO, exato. Tem a ver com isso ou teve a ver com o facto de depois daquela retoma da pós-Covid aquilo perdeu ali um bocadinho o rumo? Não, eu acho que o período do CEO, do Luís Rodrigues, foi um período positivo, em que aquilo começou a andar na boa direção. Depois ele foi para a TAP e desde então as coisas prejudicou. Afetou o rumo da SATA. O que está à vista hoje é que os resultados de 2024 são bem piores de 2022, que enquanto isso está a acontecer, a situação da empresa não se vê por dentro correções de magnitude suficiente. Portanto, nós estamos face a esta situação, tentamos, os ingleses chamam isto a falling knife, apanhar uma faca que está a cair. É perigoso, não é? Pode cortar a mão. Esse é falling knife. E, portanto, nós estamos a tentar, a todo o custo, compreender a velocidade a que aquilo está a cair para poder apanhar a faca. E depois temos que decidir se fazemos uma proposta ou não. Obviamente que essa decisão será função da data que for imposta pelo Presidente do Júri, que vamos, obviamente, respeitar de uma maneira ou de outra, e em função daquilo que nós pensamos ser possível. E, neste momento, o ponto mais delicado é termos um acordo com os sindicatos, e nomeadamente com o Sindicato dos Pilotos, que é um deles, não é o único, temos outros sindicatos com quem estamos a discutir e partilhamos com eles a nossa visão. Aliás, eles têm sido até muito transparentes, porque eles é que têm uma visão muito fina do que está a passar lá dentro e, portanto, se conseguirmos um acordo com eles, fazemos isto com eles. Voltando aqui à TAP, se por acaso aparecer uma companhia internacional não europeia interessada e o contactar no sentido de poder vir a integrar um consórcio, estaria disponível para olhar para essa possibilidade? Eu acho que, bom, já a minha atitude nos últimos 50 anos é we are open for business. Portanto, estamos sempre prontos a discutir qualquer negócio que aparecer. Podemos dizer que sim ou que não, mas estamos sempre, não fechamos a porta a ninguém e sobretudo a nada. O caso da SATA é um caso interessante porque não é um problema de financiamento. Não é um problema de financiamento, é um problema de funcionamento. Da operação. E, portanto, a partir do momento em que nós chegamos a um ponto, depois de ter estudado isto dezenas de vezes, em que temos talvez a falta de humildade de pensar que podemos endireitar, e pode ser uma falta de humildade, pode ser uma arrogância da nossa parte, a partir daí a questão não é uma questão exterior. Obviamente, se houver um segundo Covid, vamos ter um problema como os outros, não é? Se houver uma terceira guerra mundial, vamos ter um problema como os outros. Mas, se isso não acontecer, se os nossos líderes políticos nos fizerem a gentileza de nos oferecer um pouco de estabilidade, talvez este trabalho se faça, porque achamos que as alavancas disponíveis para o fazer estão lá e nós já as identificamos. Agora, não fazemos isto contra os empregados, fazemos isto com os empregados se eles quiserem. Olha, mas no caso em concreto da TAP, já tinha o consórcio pensado ou formado ou pré-formado? Foi mais ou menos o mesmo momento. A primeira reunião com o júri, que já se fez com o consórcio alargado, foi dia 1 de abril de 2025. A SATA. Eu estou a perguntar na TAP? Sim. Não. Já tinha um consórcio formado pensado? Não, isso pode lhe parecer surpreendente, mas quando eu falei sobre o facto, eu pensava que havia uma solução para a TAP. Foi uma expressão, vamos dizer, gratuita da minha parte e bem intencionada para dizer, olha, eu acho que isto não devia ser uma novela brasileira todos os dias, acho que isto podia-se gerir com um conselho de administração que não deixa os acionistas interferirem com a gestão e uma gestão que é escolhida
na base da meritocracia e avaliada na base dos seus resultados em relação às previsões que fez e que partilhou com o Conselho de Administração. Portanto, tudo isto é um funcionamento normal. Simplesmente houve uma acumulação de problemas em que agora já há pouca gente que queira resolver esses problemas por causa da acuidade desses problemas. No caso, no caso da TAP, a faca já caiu em definitivo? Ainda não caiu porque ainda não está resolvido. Não chegou a achar. Sim, para mim não. Portanto, está afastado completamente do dossiê TAP. Exatamente. Nem mesmo que houvesse tal companhia tipo da Ásia ou americana que o contactasse. We are open for business. We are open, portanto. Não, nós somos sempre. Eu acho que é uma atitude na vida, que é uma atitude de curiosidade, não é? Curiosidade. Acha que o governo de António Costa fez bem em meter lá o dinheiro e salvar a TAP? Acho que sim. Já o disse e continuo a dizê-lo. Acho que não havia razão para que Portugal sacrificasse a TAP Air Portugal num período de Covid, enquanto os outros não sacrificaram a Air France ou a Lufthansa ou uma outra empresa. Portanto, não havia razão para que nós nos sacrificássemos nesse aspecto, enquanto que os outros não se sacrificavam. Agora, se conseguirmos guardar o controle com um pacto de acionistas português em que não se perde o controle da ferramenta, muito bem. Eu acho que vai ser difícil, mas muito bem, se for o caso. Se conseguirmos ter uma paz social baseada no interesse de cada empregado em proteger a empresa que também é a sua, muito bem. Até aí, tudo bem. Eu acho que os empresários do turismo têm que estar lá dentro, não podem estar lá fora. Se ficarem fora, depois, no dia em que houver um problema cá fora, não se venham queixar, não é? Mas então, eu ia perguntar, sem a TAP, e imaginando que vai entrar na SATA, vai ficar empenhado na SATA? Qual vai ser o engenheiro Carlos Tavares? Vai ser acionista da SATA ou administrador da SATA? Pode acontecer os dois. Pode acontecer os dois. Não vou ser CEO, já não quero nenhuma posição de CEO. Já, executivo já acabou, já passei a data de validade já passou. Sim, acionista é possível e presidente do Conselho de Administração é possível, mas o que a SATA tem de interessante é que é pequeno. É pequeno. 400 milhões de receita, 10 aviões, 1,5 milhão de passageiros, um hub em Ponta Delgada que está muito claro. Portanto, é uma empresa que tem uma dimensão humana que se pode endireitar porque tem uma dimensão humana. Eu acho isso interessante. Os Açores é uma plataforma no meio do Oceano Atlântico, porque tem uma capacidade estratégica em voar para as Américas e voar para a Europa com aviões single-aisle. Ou seja, Airbus de séries... Podia ser um buzz entre a Europa e os Estados Unidos. Claro, é uma plataforma, é um porta-aviões no meio do oceano. E, portanto, isso tem interesse. Agora, o ponto essencial é, se há entendimento com os sindicatos, a gente faz juntos. Se não há entendimento com os sindicatos, a gente não vai fazer contra eles. É uma linha vermelha para si ter acordo com os sindicatos? É uma questão de bom senso. Não se pode mudar o modelo de negócios numa empresa em dificuldade se os empregados não estiverem de acordo. O que quer dizer o contrário? Quer dizer que se os empregados não quiserem salvar a sua própria empresa, também têm a capacidade, a autoridade para destruir a sua própria empresa. Mas tem esse poder. Eu estava a tentar fazer uma pergunta mais pessoal, na realidade, que é o que é que o engenheiro Carlos Tavares vai fazer se ficar com a SATA e não com a TAP? Se eu lhe falasse dos meus outros negócios em Portugal, precisávamos de uma outra entrevista. Para além da hotelaria, viticultura, sapatos desportivos, automóveis. Está a entrar nas empresas? É? Muitas delas já estão criadas e outras estão em criação. Já nos contou que fez um negócio de, acho que, vinhos para a China, é isso? Sim, comecei a exportar o meu porta-malho, vou fazer publicidade, o meu porta-malho para a China. Tive 7 meses de burocracia, não é? Que é um cancro do país Portugal, é a burocracia que nos está a comer isto por dentro, que é uma desgraça horrível, mas lá conseguimos. Eu digo sempre aos meus parceiros jovens, quando eu falo com jovens portugueses, volta e meia a conversa é sobre os salários baixos. E eu digo-lhes sempre, mas vocês não trabalham. E eles ficam extremamente irritados comigo. Eu digo-lhes, olha, vocês, se acharem que trabalham muito, provavelmente estão a trabalhar por volta de 10 horas por dia, o que já é muito, eu reconheço. Talvez até demais. Mas, nessas 10 horas, há 3 horas de criação de valor e 7 horas de burocracia, tecnocracia, a combater ventos contrários. Portanto, imaginem um só segundo que vocês invertem esses dois fatores. Em vez de fazer 3 horas de criativo, 7 horas de burocracia, façam
3 horas de burocracia, 7 horas de... Isso não depende do gestor, não é? Depende mais das regras criadas, não? Não podemos dizer que é culpa do governo, porque isso existe nas empresas grandes. Eu posso testemunhar isso porque tinha lá muita burocracia dentro da minha própria empresa que eu tentava combater. Mas se a gente não trata desse problema de burocracia, posso lhe garantir que vamos à miséria, porque estamos a consumir toda a nossa energia, toda a nossa criatividade, toda a nossa capacidade a combater ventos contrários, a combater papéis e burocracia, e posso lhe dar milhares de exemplos neste país, em vez de utilizar a inteligência dos nossos empregados. E, portanto, isso para mim é o problema número 1 do país. Número 1 do país é o facto de estamos a utilizar muitas horas de trabalho em atividades que não criam valor. É o problema número 1 do país. Antes de tudo, esquerda, direita, extrema esquerda, direita, peguem tudo o que quiser, tem esse problema fundamental para tratar. É acabar com a burocracia ou dividir por 2 a burocracia. E eu acho que isso é uma das razões pelas quais os nossos jovens se vão embora. Nós deveríamos dizer aos jovens, fiquem aqui, criem empresas, criem valor, vão ficar ricos. Eu quero que vocês fiquem ricos, mas fiquem aqui, porque nós precisamos de vocês. Como é que vai ser este país só com pessoas idosas daqui a 10 anos? Portanto, nós temos que criar mais valor. Peguem por onde pegar, pode ser a natalidade, a imigração, os salários, a burocracia, temos que criar mais riqueza. Não há uma criação de riqueza. O milagre português é nós temos 1% de crescimento nestas condições. É um milagre. Nós devíamos estar a 5 ou 6% de crescimento, não a 1%. Mas é tudo comido por esta burocracia, esta tecnocracia que temos à nossa frente. Está tudo a ser comido. E depois a energia, as pessoas ficam exaustas. As que cá ficam exaustas, e as que não querem ficar exaustas vão-se embora, porque veem que as outras estão a ficar exaustas e não querem ter a mesma vida que os pais. Portanto, nós temos que quebrar isso. Não quebramos isto, vai acabar na miséria. Obrigada, Carlos Tavares, o convidado deste Sob Escuta da Rádio Observador. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.